Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou Ana de Lourdes, professora de língua portuguesa da Escola Municipal Padre Leonel Franca. E o objetivo deste vídeo é fazer a correção dos exercícios da folhinha que explica sobre o texto e finalidade do texto. Então, vamos combinar o seguinte: pegar a folhinha com os exercícios prontos e acompanhar o vídeo para fazer a correção e as devidas explicações. Pessoal, uma das informações que eu coloquei aí na folhinha é para tirar aquela ideia que a gente achava que texto era somente uma história, né? Através de um conjunto de palavras, de frases, que seria um texto. Então, nós vimos que texto é aquilo que produz um sentido completo, uma manifestação de linguagem que passa uma mensagem, que alguém passa uma mensagem para outro, né? Então, o texto, ele pode ser verbal, que é através das palavras, ele pode ser não verbal, não tem palavras, mas pode ser através de imagens, de cores, e está passando uma mensagem daquela forma. E temos os mistos, né? As histórias em quadrinhos é um grande exemplo para texto misto, porque é verbal e não verbal. Eu coloquei para vocês, a título de ilustração, ou melhor, de exemplificação, o texto verbal, O Galo e a Pérola, né? Foi um texto que nós já fizemos a leitura, fizemos as atividades. É um bom exemplo de texto verbal e ele é um texto também organizado em parágrafos e é uma fábula. Coloquei agora um texto não verbal para vocês, uma tirinha com cascão e cebolinha, que dá para a gente entender muito bem toda a história apenas com os desenhos, os riscos dados aí pelo Maurício de Souza também. Temos aí um texto misto, é um texto com linguagem verbal e linguagem não verbal. Nós temos todo um texto aí com palavras e temos os desenhos, as imagens aí dos quadrinhos, né? Aí o exemplo foi aquele texto do Horácio, que eu já coloquei para vocês numa outra atividade, aquele quadrinhos do Horácio, né? Eu já procurei, então, conceituar para vocês o que seja um texto, e agora vamos conversar um pouquinho sobre finalidade do texto, porque todo texto, seja ele verbal, não verbal, misto, ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade, para que ele foi feito. Para que, no caso, no texto verbal, é uma história? Por que ela foi escrita? Qual o objetivo, né? Então, eu até fiz uma lista de várias finalidades. Nós usamos muito na apostila, nas nossas provas, por exemplo, textos que têm como finalidade contar uma história. É tão bom ouvir uma história, é puro entretenimento, né? Mas é contar uma história. Tem textos que têm como objetivo argumentar a respeito de um ponto de vista. Então, é um texto que uma pessoa faz, tanto falado como escrito, que ela faz para mostrar aquilo que ela acredita e tentar convencer a gente disso, né? Em jornal, tem muitos textos assim, além das notícias, que são outro tipo. E as notícias de jornal, qual a finalidade? Puramente informar, né? Mas também no jornal há textos que têm como finalidade argumentar, mostrar o ponto de vista de quem está escrevendo aquele texto, né? Quando a gente compra, por exemplo, um ventilador, não vem um manualzinho lá na caixa?
é um texto. O manual de instruções é um texto. Aquele texto ali, ele tem como finalidade instruir sobre alguma coisa, mostrar, instruir sobre o funcionamento daquele ventilador, por exemplo, que foi comprado. Nós temos textos que eles têm a finalidade simplesmente de explicar algo, né? Nós temos textos que eles simplesmente têm o objetivo de divertir. As histórias em quadrinhos é divertir. Uma anedota é para divertir, né? Nós temos as propagandas, por exemplo, né? São textos que elas tentam convencer, né, a gente sobre o produto, para o uso do produto que eles estão ali mostrando. Então, pessoal, não existem só essas finalidades que eu listei, mas boa parte dos textos que nós temos contato, elas passam por essas finalidades aí. Contar uma história, argumentar a respeito de um ponto de vista, descrever um fato, instruir sobre algo, recomendar, advertir, comentar, divertir, explicar, informar sobre algo, convencer o leitor, ok? Então, eu coloquei para vocês aí um cartaz, né, para a gente fazer um exercíciozinho aí. É um cartaz que usa linguagem verbal e linguagem não verbal, né? E começa com uma pergunta: sua consciência fica limpa depois de jogar lixo no rio? Então, vamos para a questão 1. O que significa a expressão consciência limpa empregada no texto? Ora, pessoal, aí é limpeza de tranquilidade, tá? Não é de tirar a sujeira, não. Essa consciência limpa, né? Aí é de realmente estar tranquila, tá? Aí perguntando se a pessoa, né, fica tranquila jogando lixo no rio. 2. A quem se dirige a pergunta do cartaz? Logicamente, essa pergunta feita aí no cartaz é para o leitor do cartaz, né? E a finalidade desse texto? Pessoal, esse texto, ele está tentando fazer a pessoa dar uma refletida sobre essa questão de jogar lixo no rio, né? E está mostrando que o desenho mostra bem isso. O problema que pode dar, né? É como se o lixo jogado, ele vira algo assim nocivo demais para os peixes dos rios, para os seres vivos em geral que vivem no rio, não é? Então, a finalidade desse texto, ele está mais para advertir sobre esse problema de lixo nos rios, ok? Cartaz é para divertir a gente, mexer um pouco lá com a gente sobre essa questão. 4. Observe os elementos não verbais do texto. Que figura é formada pela parte da garrafa PET que está submersa na água? Aí, essa parte, né, da garrafa PET que ficou embaixo da água é como se ela estivesse formando um monstro, algo perigosíssimo ali para os peixes. Que alerta, número 5, né? Esta ilustração pretende fazer aos leitores da propaganda, né? Tá alertando para a questão da poluição dos rios, né? A gente pode até falar, em vez de dizer que a finalidade do texto é advertir sobre a questão do lixo jogado no rio, nós também podemos dizer que é alertar por conta da sujeira que é jogada, o lixo que é jogado no rio, tá? Bom, voltando à questão 5, o alerta que foi dado é esse, que há um problema muito sério
com o lixo jogado no rio. Nós não podemos fazer isso porque estamos poluindo, pondo em risco toda a vida que existe lá no rio. Número 6, o rio Itapocu precisa de cuidados, dos nossos cuidados. A que se refere a palavra destacada? Então, nossos está se referindo aos leitores, a nós que estamos lendo aí o texto, nós que estamos em contato aí com esse rio, né, que convivemos com o rio também, ok?